Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria dar início ao Caminhando Juntos e desta feita estarão comigo caminhando Maria Fernanda e Sérgio Rodrigues. E nós, nessa caminhada, estaremos conversando sobre uma bandeira do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Uma bandeira importante. Sérgio, tudo bem com você, Sérgio? Tudo bem, Jaime? Olá, Fernanda, todos os amigos que estão conosco aí participando desse estudo. Vamos fazer o possível para esse estudo ser proveitoso para todos nós, né? Isso. Maria Fernanda, tudo bem, Maria Fernanda? Olá, tudo bem? Muito Tudo- bom estar aqui com vocês novamente. Que bom. Então, aos irmãos e irmãs que nos assistem, que possamos, como o Sérgio disse, né, aproveitar do que a gente vai aqui conversar. Porque isso aqui entre nós é uma conversa. Somos três companheiros, no caso de hoje, do Redenção. E com relação a esse tema, nós vamos aí trazer reflexões diante dos estudos que realizamos. Bom, caridade, no meu entendimento, foi uma palavra que teve um desgaste muito grande, porque caridade começou a ser olhada até como uma forma menor de fazer o bem, né? Como uma forma, vamos dizer assim, realmente religiosa de fazer o bem ou coisa parecida, sem que houvesse nisso uma consistência. Pelo menos é o que eu entendo que vem acontecendo. Mas a caridade, segundo a doutrina espírita, não é bem assim, não, né? A caridade, segundo a doutrina espírita, ela está definida na questão 886 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus. Os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí há uma observação interessante de Kardec. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Olha, só nessa definição aí nós temos material para conversar há bastante tempo, não é isso, Fernanda? Como é que você vê isso? Eu acho que considerando essa introdução, né, que o senhor fez sobre o entendimento e a vivência, né, da caridade por alguns religiosos aí durante os últimos tempos, essa resposta dos espíritos, essa observação de Kardec vem abrir e ampliar o olhar, né? Principalmente porque muitas vezes a gente associa, né, a caridade a doações, né? A gente associa a ação em prol dos mais necessitados, mas os espíritos trazem um conceito muito mais amplo, né? Muito mais amplo, falando das relações humanas, né? Das relações com os nossos semelhantes. Isso. E se isso já não fosse muito, né, ele ainda, Kardec reforça, né, que essas são, fala das relações humanas independentes se são superiores ou inferiores ou aqueles que são iguais a nós. Então, a necessidade de benevolência, de indulgência, de reconhecer as nossas imperfeições e saber lidar com elas e com o outro, né? Porque talvez seja mais fácil sermos indulgentes quando nós também nos reconhecemos necessitados de indulgência. E a questão do perdão, né? Então, assim,
Ainda mais quando se fala em perdão, eu acho que torna o conceito ainda mais amplo e mais complexo, né, do que alguns atos exteriores, né? Porque isso requer uma mudança e uma ação interna, né? Uma movimentação de sentimentos, de intenções, para uma melhoria que é bem profunda, né? É bem mais do que o atendimento a uma necessidade material. É. E Sérgio, como é que você vê isso? Essa definição, baseada no pensamento de Jesus, é muito importante porque tira da caridade a sua conotação puramente material, que é o que geralmente as pessoas, como as pessoas entendem, né? Alguns chegam até a dizer, vou dar uma caridade, como se a caridade fosse algo material, fosse um objeto, né? Então, tira essa conotação material e deixa claro que a caridade, sem uma manifestação de um sentimento nobre, sem estar envolvido no amor ao próximo, é uma simples prestação material, é uma benemerência, né? Benevolência, melhor dizendo, né? Então, a caridade de verdade, ela prescinde de algo material, é uma forma de viver, é uma prática constante, é um comportamento de vida, né? A benevolência, a indulgência e o perdão independe de qualquer coisa material, né? São questões que brotam internamente, né? Então, tira essa conotação. E para a doutrina espírita, a caridade tem uma grande importância porque demonstra muito claramente que é um instrumento que alavanca o nosso progresso, né? Quando Kardec diz que fora da caridade não há salvação, é porque a caridade é uma condição, né? Ele colocou a caridade como uma condição única para que nós venhamos a alcançar a perfeição. Não é apenas mais uma condição, não, é uma condição única. Sem a prática da caridade, com aqueles 3 componentes, não há como nós alcançarmos a perfeição, né? Se for apenas uma ação de natureza material, é uma benemerência, né? Você está fazendo um bem, evidentemente, mas não é a caridade, porque muitas das vezes até se faz o bem, se doa alguma coisa, mas sem um sentimento de amor fraterno, se dá muitas das vezes para se livrar da pessoa, né? Como que cumprindo uma obrigação, como que cumprindo um dever, e não tem ali nenhum gesto que vai envolver aquela pessoa com amor, que vai envolver aquela pessoa com carinho. Aí, muitas das vezes, até aquele bem que é dado nem faz, nem atende à necessidade da pessoa, porque vai envolvido em vibrações negativas, né? Se a doação é feita puramente com o sentido de satisfazer uma obrigação, ou até como muitos fazem também, para se mostrarem pessoas benevolentes, pessoas portadoras de uma benevolência que ainda estão longe de alcançar. Essa observação de Kardec, primeiro eu acho que a caridade, como vocês bem explicitaram, mas a caridade proposta pela doutrina, como entendia Jesus, é uma filosofia de vida, é uma vivência diária na relação com o outro. Esse outro é qualquer um que se relacione conosco. É a prática do bem nessa relação com o outro. Então, quer dizer, isso aí passa a ser uma filosofia de vida. Não é uma prática que haja necessidade de um lugar especial, nem de um horário especial. Porque, às vezes, chega a pessoa na casa espírita imaginando que caridade se pratica só através da mediunidade e diz para a gente assim:
Eu vim aqui porque me disseram que eu preciso praticar a caridade. Olha, a gente às vezes dá vontade até de perguntar, fazer uma pergunta, mas a gente não faz até por respeito à pessoa que está ali buscando informação, né? Que ela fala isso porque desconhece, mas dá vontade de perguntar quem é que está impedindo, né? Porque a caridade, como nós estamos vendo aqui, ela diz respeito à nossa relação com o outro, né? E eu não acredito num bom médium que não seja um bom cidadão. Não há como, é questão de sintonia, né? Então, para que seja um bom médium, é preciso que seja um bom cidadão. Então, a pessoa vai à casa espírita, que disseram em algum lugar que ela precisa praticar caridade, e ela entende que é só através da mediunidade. Mas se nós não aprendemos essa caridade na relação com o outro, a nossa recepção em termos mediúnicos não vai ser a mais tranquila nem a mais qualificada. Pelo menos entendo eu. Agora, nessa observação de Kardec, quando ele fala quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores, né? Aí a gente tira um pouco a palavra caridade, como eu já disse, o nome ficou muito desgastado, né? E a gente vê as pessoas quando têm subordinados, né? A empregada doméstica, o empregado doméstico, ou alguém subordinado, né? Ele acha que é dono do outro, né? E aí a gente entra com essa proposta da, do Espiritismo, com essa colocação de Kardec, né? A nossa relação com os inferiores. Porque tem pessoas que entram em casa e nem cumprimentam a empregada doméstica, como se fosse uma pessoa invisível. E não é. Como é que você vê essa questão? É uma questão social, é uma questão racial, entra parte da questão racial, entra parte da questão social também, né? Quer dizer, é uma série. Eu vi agora, há poucos dias, na TV, e na internet saiu também, né? Um condomínio de luxo que uma das moradoras proibiu o rapaz que fazia entrega do que ela pediu, porque ele era negro, ele é negro. Pô, peraí. Então, a gente vê essa proposta de Kardec, da doutrina, e com essa observação de Kardec, ela é mais extensa, não é isso, Fernanda? É bem mais, né? Na verdade, é uma prática cotidiana, né? É muito mais do que marcar um horário para ir à casa espírita, né? Ou à casa de caridade, às vezes, como as pessoas falam. É uma vivência. E em relação, então, a essas questões das relações sociais, eu acho que ainda a nossa... O senhor citou aí algumas questões, né, importantes que permeiam a nossa cultura, né? Então, a gente sabe hoje, isso é dito de uma forma bem mais explícita, né? E as pessoas passam agora a se observar também nesse lugar e como contribuem para essa questão que se fala tanto hoje em dia, que é o racismo estrutural, né? Como que o É, nosso pensamento está forjado para um olhar condescendente, com diferenças abissais, né, entre as pessoas, e isso em relação a questões econômicas, questões educacionais, e a nossa forma de olhar para nós mesmos, né? Eu acho que essa é uma questão primordial. Quando se pensa, pelo menos essa é a minha opinião, em que numa distinção social a ponto de que as pessoas não cumprimentem o outro, não valorizem o outro, e o outro aí é um espírito encarnado com ele na Terra, independente, né, de que posição social está ocupando,
isso fala, talvez, de um lugar de autoafirmação, né? De dizer qual é o meu valor. Isso faz parte do que a gente entende como uma estrutura de poder, né? De que uns valem mais e outros menos dentro da sociedade. A gente até, se for tirando a questão social, né, a questão racial, há pouco tempo, em dois estados importantes do Brasil, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo, houve uma briga durante a quarentena e as pessoas se colocavam com as frases: você sabe quem eu sou? Eu sou amigo de um delegado, eu também tenho um delegado. Então, as pessoas precisam se afirmar em algum lugar, né? E desqualificar o outro é uma forma de se afirmar para alguns, né? E aí a gente vê ainda como somos pobres em espírito, né? Porque a gente precisa desqualificar alguém, subir em cima de alguém, ignorar alguém, tratar alguém mal para dizer que nós somos melhores de alguma forma, né? E que pobreza, porque a grande virtude, né, conseguirmos nos olharmos de uma forma mais amorosa, né, e preservando as nossas virtudes e aumentando ainda mais o nosso cabedal. Então, cumprimentar uma pessoa, tratar com respeito, valorizar, conhecer, saber o nome daquele que nos ajuda no nosso cotidiano, não nos faz menores, muito pelo contrário. Né? E é muito triste, né, quando a gente tem a oportunidade de conversar e as pessoas expressam essa vivência da invisibilidade, né? Não sabem, não cumprimentam, não valorizam o trabalho, não são capazes de contribuir para que aquilo seja que o trabalho seja mais leve. Quando eu falo isso, eu penso nas pessoas que trabalham comigo, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, e que estão, por exemplo, na área da limpeza. A maioria dessas pessoas são pessoas negras, são pessoas pobres, são pessoas com pouco estudo, e isso se naturalizou, né? A gente não percebe que há uma distorção nisso. E quando a gente conversa com essas pessoas, muitas vezes o relato é disso, né? Que quanto é bom conversar com alguém que está numa posição social diferente e que, mesmo estando, no caso da sociedade, acima, né, entre aspas, se importa de ouvir o outro, né? Procura ouvir, procura valorizar, agradece o trabalho, porque isso não é tão comum, infelizmente. Então, isso, eu acho que volta à sua fala, né? Quem te impede de praticar caridade? Se caridade é algo tão simples, né? É olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, é tratar as pessoas com respeito, né? É dar um olhar de atenção. Às vezes não precisa bater um papo, ser amigo, nem, né, sair para comer junto, mas um bom dia, uma boa tarde, obrigado pelo seu trabalho. Isso só melhora as relações, né? Isso não diminui ninguém, muito pelo contrário. E Sérgio, como é que você vê essa relação, principalmente sendo espírita, né, com o inferior socialmente falando, né? A empregada doméstica ou coisa do gênero? O Espiritismo nos dá uma visão, né, muito precisa disso, né, no momento em que explica a reencarnação, né? Nós estamos hoje numa posição, amanhã estaremos em outra, né? Inferioridade e superioridade. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um item sobre isso, tá? Muito, muito claro, né? Explicações muito conscientes. Os inferiores e os superiores. Então, mas quantos têm essa noção? Quantos têm esse conhecimento? Essa é que é a questão, né? Infelizmente, o espiritismo ainda é um grande desconhecido, né? As pessoas ainda não, embora a doutrina tenha ganhado um certo impulso ultimamente. Mesmo, Sérgio, mesmo para os espíritas, ele ainda é desconhecido, né? E ouvem isso tudo, mas parece que não assimilam
em determinados momentos esquecem, né? Porque quem tem essa consciência de que amanhã pode estar numa outra posição, pensa duas vezes antes de adotar uma postura dessa natureza, né? Então, a caridade, segundo o Espiritismo, é um código comportamental, não é Isso, uma ação eventual, isso, momentânea, num determinado local ou com um determinado objetivo, né? Como você disse, tem que ser uma filosofia de vida, presente em todos os momentos da nossa existência. isso. E agir com benevolência, né? Tratando o bem as pessoas, com indulgência, compreendendo as imperfeições dos outros, porque nós também as temos, e muitas das vezes até mais graves do que a do nosso próximo, aquele Isso. que nós estamos condenando, né? Recriminando, e o perdão das ofensas, o esquecimento, né? Saber que aquilo ali foi uma atitude passageira, que aquela pessoa praticou porque não consegue fazer coisa melhor. Então, são questões, são ações internas que têm que vir de dentro de nós, não através de atitudes de natureza material, atitudes típicas da vida corporal. Agora, fazer as pessoas entenderem isso é muito difícil, né? Ainda é muito mais cômodo para essas pessoas. A maioria adota uma prática religiosa mais por temor do que por fé, realmente, né? Essa que É, tem essa visão, né? A maioria vai a cultos religiosos com medo de ser punido. Não vai porque tem fé, porque acredita naquilo. Então, vai lá, assiste o culto, sai dali, volta os mesmos comportamentos, os mesmos padrões de comportamento que vem adotando há muito tempo. Então, acha que se doar alguma coisa, doar uma cesta básica, doar 1 quilo de mantimento, você está, então, pagando as suas dívidas, né? Você está ficando quite com a lei de Deus. E a doutrina mostra que não é isso, né? Que não adianta você doar 1 tonelada de alimentos se você não pratica a benevolência, se você trata mal os seus inferiores, se você não compreende as imperfeições do próximo, se você ainda não aprendeu a perdoar as eventuais ofensas que você recebe. Então, é muito mais difícil, né? É muito mais fácil você ir a um templo religioso, assistir um culto e levar uma doação do que você se transformar. é. Enquanto as pessoas nisso fica difícil, né? E também o espírita, né? Imagina que indo à reunião pública, assistindo a palestra, tomando passe, tomando água fluidificada, acabou. Acabou não. Nem começou às vezes, né? Aí é Pois que eu, vai. Eu, eu Então, falei indo a templos, né? Não pois estou não tô é, nem incluindo indo, embora o o centro espírita espírito. não seja um templo, né? É, O centro espírita não é um templo, a gente sabe, mas é similar a um templo religioso, isso, né? isso. Mas tem também, você falou bem, tem espírita também que acha que indo lá, fazendo uma doação para o centro, assistindo a palestra, tomando passe, também está em dia com as suas obrigações perante o próximo e perante a lei natural, né? Quando a É, doutrina é muito clara. Agora, isso aí só com o estudo, né? Só conhecendo a doutrina é que as pessoas vão entender. Não é indo ao centro, assistindo uma palestra, tomando passe. Mas é no um processo Brasil, lento, né? uhum, no Brasil, parece-me que houve uma distorção aí com relação ao passe. Porque o passe é uma terapia. Usa a terapia aquele que necessita, né? Mas passou a ser um processo ritualístico na casa espírita, né? Tem gente que não sabe ir a uma casa espírita, se não tomar passe, ela não sai de lá satisfeita. Ou se não tomar água fluidificada, o passe, ela não sai de lá satisfeita. Quer dizer, é uma distorção. Que o passe é para aqueles que estão necessitados. Quem assistiu à palestra, está bem, não precisa tomar passe, né? Mas é uma distorção. Mas voltando à questão da inferiores socialmente, eu moro, vocês sabem, em Niterói, na região oceânica, um lugar de classe média alta e tal, e
Eu já assisti ocorrências em supermercados que a gente fica triste de ver um ser humano maltratar o outro porque está numa função subalterna. Caixa, por exemplo, eu já vi coisas terríveis. Às vezes, aquelas senhoras, né, naquele carrão, né, último modelo, caríssimo, elas descem daquele carro, parece que elas levam o carro nas costas para dentro do mercado para mostrar a posição social delas. E aí elas começam a maltratar a maioria dos funcionários e principalmente os caixas. Olha, isso me faz um mal, isso me dá um. Pô, peraí, não pode. E vai ver, todos eles frequentam templos religiosos, inclusive casas espíritas, né? Infelizmente, né? Hoje Bom, eu ouvi duas histórias, só para é, complementar, que me chamaram assim muita atenção. Uma era a respeito de uma pessoa próxima à nossa família, que frequenta um centro espírita da Zona Norte, e a obra social também. E aí, nesse contexto, ela conheceu uma mulher que acabou colocando seus filhos para adoção. Então, essa pessoa, né, espírita, trabalhadora, adotou duas meninas. E ao longo do tempo, ela foi praticamente escravizando as crianças, né? Ela tinha as filhas em casa também, então quem limpava a casa, quem cuidava da casa, quem fazia comida, quem limpava o negócio que ela tinha, eram essas meninas que ela adotou. Né? Então, socialmente, aquilo era uma expressão assim de, né, um amor incondicional, de caridade, né, como uma forma de, né, de socialmente apresentar aquelas duas, mas internamente assim eram muitos maus tratos. Uma delas, a mais velha, tinha meio que a promessa de que, como trabalhava no negócio que era da família, ela estaria por trabalhar juntando um dinheiro numa poupança, alguma coisa assim, que no momento em que ela precisou não havia nada, né? Porque efetivamente não era um trabalho remunerado. Era, na verdade, ela viveu naquela casa, trabalhou ali a troco de comida e roupa, né? é, E são pessoas, né? Aparentemente é uma família espírita e que trabalha, inclusive, com a caridade aí, bem entre aspas, né? Por conta da obra social. E, de outro lado, eu vi uma outra história de uma moça falando, não era um contexto espírita e tal, ela contando uma história da vida e falando que depois de passar por muitas religiões, ela se tornou espírita. E ela fala espírita kardecista. E aí a gente lê muito, lê muito. Eu passei uma época ela falando, né, que eu lia muito, mas chega um ponto que a própria doutrina, eu achei interessante ela dizer isso, a própria doutrina te obriga, entre aspas, a sair de casa, né, no sentido de a sair dessa introspecção da leitura para uma ação. A partir do é, momento que você já sabe, o que você faz com tudo isso? Eu achei muito interessante essa colocação dela. E ela começa a narrar uma outra trajetória, né, na vida dela a partir desse impulso, né, que é a responsabilidade do saber. Então, não basta ter acesso, né, ao conhecimento, não basta frequentar a casa espírita se efetivamente esse conhecimento não promover uma transformação no indivíduo, né? Senão é tudo teórico. isso. Agora vamos falando sobre virtudes. Há uma questão, a 893 no Livro dos Espíritos, que é muito interessante. Vejamos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indício de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Quer dizer, sempre quando a gente, né,
resiste voluntariamente, né, ao arrastamento daquelas tendências infelizes, a gente está sendo virtuoso, segundo a resposta. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória das virtudes é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Há outras questões que seguem a essas que falam que numa caridade há atos de beneficência que ajudam. A gente pode dar um prato de comida a uma pessoa que vai matar a fome naquele instante. A gente pode dar uma bolsa de alimento a uma pessoa mensal, no caso. Vai beneficiar. Nós estaremos fazendo beneficência. Mas será caridade se não houver interesse de ordem pessoal nisso, se não houver interesse de ganho nisso, né? De ser visto como uma pessoa boa, que aí disse Jesus, você já recebeu o seu galardão, né? Quer dizer, e ele diz, quer dizer, interessante, eu acho que na virtude, a virtude sempre quando a gente resiste, né, ao arrastamento, que isso vai acontecer com todos nós. Temos as nossas dificuldades, as nossas más inclinações, né? E o bom espírito é aquele que está trabalhando para se melhorar. E nesse trabalho de automelhoria, vez por outra, aquela má tendência tenta se impor. E a resistência para não deixar isso se tornar atitude, ação, é virtude. Como é que você vê isso, Sérgio? A virtude ela é um conjunto das qualidades essenciais que nós devemos ter, né, devemos trazer para nos tornarmos homem de bem. Então, toda a virtude, como disse aqui o Espírito, ela é meritória, porque já é um passo adiante no caminho que nós buscamos, que é a perfeição. Mas como esclarece também a resposta, a sublimidade de todas as virtudes, a mais sublime de todas as virtudes, é a caridade. Mas a caridade no sentido de você também você sacrificar o seu interesse pessoal para o bem do próximo. Não é uma prática, né? uma ação que tem uma segunda intenção, seja ela uma intenção de receber algo material em troca ou pura simplesmente uma intenção de ser admirado como uma pessoa que pratica a caridade. Então, eu acho que essa questão aqui é muito importante para fazer essa advertência, né? De que a verdadeira caridade, para se tornar uma virtude, a mais sublime das virtudes, tem que ser aquela caridade que se baseia no mais completo desinteresse, como dizem aqui os espíritos. E na questão 897 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: aquele que faz o bem sem visar uma recompensa na terra, mas na esperança de que ele seja levado em conta na outra vida e que nessa sua posição seja melhor, é repreensível, e esse pensamento prejudica o seu adiantamento, aí a gente lembra, né? Muitos acham que da conquista de um lugar no céu. Os espíritos uma conquista no lugar em nosso lar, né? Começar a fazer caridade para ganhar um terreninho lá em nosso lar, né? Mas a resposta é necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse. E aí, Fernanda? Você está querendo um terreninho em nosso lar, Fernanda? Poxa, me descobriram.
estou investindo todos os meus bônus hora nisso. Eita, Então, essa é uma questão interessante, né? A resposta é muito curta, né? Assim, bem objetiva. É fazer o bem por caridade. E aí a gente entende que caridade é uma ação sem interesse, né? Sem interesse pessoal, sem querer levar vantagem, sem querer tirar algum benefício daquilo. Então, se a intenção é uma recompensa na Terra, um lugar melhor no céu, seja lá nosso lar, seja lá onde for, né? A gente precisa se educar para agregar à ação um sentimento real e mais profundo, né? Agregar a nossa ação cotidiana à virtude, né? Como falava ali à frente, caridade desinteressada, né? Eu acho que isso é uma conquista mesmo, né? Eu acho que vale a pena, né, para não perder a forma de fazer, que a gente comece de alguma forma, né? Seja um sacrifício interno de se tornar melhor, para realmente poder sair dessa existência. Então, mesmo que a gente comece a fazer o bem, né, para o outro, com um pequeno interesse, tal, isso exercita esse músculo do amor, né? Eu acho que isso exercita o próprio sentimento, né? De forma que isso passa aos poucos a ser feito realmente só pelo prazer de servir. Precisa começar de alguma forma, né? Então eu acho que vale a pena começar com interesse, desde que se persevere ao ponto de encontrar um prazer legítimo naquela prática. Né? Nós estamos num mundo de provas e expiações, temos todos nós a nossa dificuldade. Então, pensar que nós vamos começar a sacrificar, né, entre aspas, aí, o nosso tempo, a optar por algo voluntário em lugar de algo remunerado, sem nenhum interesse, talvez seja pedir muito. Mas, para começar, vamos assim mesmo, né? Vamos começar assim devagarinho, com essa meta. Né? Eu acho que a gente não pode também perder isso de vista. Né? Sem fazer desses atos palanque, né? Sem fazer disso, né? Sem colocar muito glitter, muita purpurina para aparecer, né? Mas ir burilando aos poucos o nosso sentimento. A meta é trabalhar sem interesse nenhum. Se a gente não começar assim, tudo bem, mas comece. Você falou uma coisa importante, porque Emmanuel fala isso. Emmanuel fala que mesmo que você não tenha aquela disposição ainda para fazer a caridade conforme a sua expressão maior, mas comece que o seu desejo de fazer o bem vai fazendo com que você não só vá recebendo ajuda espiritual, como também você vai percebendo os benefícios de fazer o bem sem querer recompensa, fazer o bem pelo prazer de servir, né? Agora, Já hein? tem a propósito, me lembrei agora, uma página da Joana de Ângeles, chamada Automatismo do Bem, num dos seus livros, não me recordo qual, é justamente nesse sentido, ratificando esse raciocínio. Ela explica que não se refere expressamente à caridade, mas ao bem, não deixa de ser, né, uma situação. Ela dizendo que no início nós vamos começar a fazer o bem racionalmente. Nós vamos começar a pensar, não, se eu fizer o mal, eu vou ter uma consequência negativa, então é melhor eu fazer o bem. Quer dizer, fazendo o bem por um interesse espiritual, né, para não receber uma punição na vida futura. Já é o primeiro passo. Mas, com o tempo, nós vamos nos habituando a fazer o bem. Porque, como ela diz, o bem ela desperta em nós, gera em nós energias muito positivas, energias que nos trazem conforto, condições de saúde. Então, nós vamos nos sentindo bem
em fazer o bem. Desculpem aí Isso a aí. repetição da redundância. Nós vamos nos sentindo bem. E, à medida que for o tempo passando, a prática formos incorporando essa prática na nossa existência, isso vai se tornando um automatismo. E vai chegar um momento que nós vamos já fazer o bem automaticamente. Não vamos mais precisar nem pensar se vai fazer ou não, não vamos pensar nas consequências nem nada. Nós vamos fazer o bem automaticamente. Mais ou menos na linha aí que a Fernanda falou. Agora, é claro que isso é um processo gradual, né? Um processo lento, né? Mas que nós haveremos de chegar lá. Né? Kardec, quando fala na educação, ele diz que a educação é formação de hábitos, né? Nós vamos aí trabalhando isso, né? Nos habituando a agir em benefício do outro, e isso vai ter um resultado, claro. E o desinteresse aí que nós estamos tratando envolve até a própria gratidão, né? Você não pode nem ter o interesse de ficar esperando a gratidão, que o outro te agradeça pela caridade, né? Pelo bem. Isso. Isso aí é um problema do outro, né? Se ele será ingrato ou se ele será grato, as consequências irão repercutir na existência dele. O bem tem que ser feito sem sequer ter interesse em ser reconhecido que fez o bem, em ter essa gratidão. Né? Mas você sabe que vocês falando isso me lembrou uma situação interessante. O Grupo Espírita Redenção tem a caravana socorrista Bezerra de Menezes, né? Que vai a casas das pessoas doentes que não têm condição de ir à casa espírita, né? Então, ela vai, tem a prece, tem a leitura de uma página explicando, e a explicação da página e tal, ao passe e tal. Então, a recomendação, por experiência, né, é de que a equipe, no máximo, um copo d'água aceite, porque senão nós somos humanos. Nós vamos a uma casa, chegar lá, damos um passo, aí vem o cafezinho, da outra vez um cafezinho, um bolo. Daqui a pouco nós não estamos indo mais pelo passe, nós estamos indo lá porque tem um cafezinho, um bolo espetacular. Nós somos humanos, então essas coisas nos distraem e a gente sai do foco porque algumas balizas nós temos que ter, porque senão eu não me considero isento de ser influenciado por espíritos inferiores, acho que nem vocês, né? Que nem Kardec considerava. Então, é preciso de se vigiar isso. Então, o pessoal ficava, mas se oferecer um cafezinho, eu digo, não, você disse que na outra vez agradece muito, vocês têm que ir para outro trabalho, porque nós nos habituamos com algumas coisas. E hoje é o cafezinho, como eu falei, amanhã é um bolo, amanhã é isso, e daqui eles querem agradar. Mas a gente tem que mostrar para eles que a gratidão é na relação com Deus. Todos nós temos que agradecer a Deus. Não só eles, como nós, trabalhadores também, né? E é nessa festa do divino, né? É nessa festa com o divino que a gente fica aí abençoado, todos abençoados. Agora, existe uma coisa interessante, porque eu gosto muito da tradução do Novo Testamento do Humberto Roden. E ele, por acaso, traduz uma frase da primeira epístola de Pedro, dizendo: a caridade cobre a multidão dos pecados. A maioria das traduções diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Agora, ele, que não era espírita, ele traduz, e ele teve, como eu falei até numa conversa antes com o Sérgio, ele teve acesso aos originais gregos dos evangelhos, e ele traduziu o Novo Testamento desses originais gregos. Ele conta isso no livro.
E ele traduz que a caridade cobre a multidão dos pecados. Essa frase corresponde, fora da caridade não há salvação. Porque, veja, a caridade vai, nós fazendo a caridade, vamos cobrindo a multidão dos pecados. Ou seja, vamos nos salvando, né? Então, está dentro do contexto aí espírita essa primeira, né, essa frase de Pedro na sua primeira epístola, né? Que a caridade cobre a multidão dos pecados. Esse negócio de tradução é complexo, né? Eu gosto muito da tradução do Berto Roder. Agora, na necessidade da caridade, segundo São Paulo, né? Aí na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Isso, Fernanda, como é que a gente vê essa advertência de Paulo aí para nós? Antes de comentar essa parte de Paulo, né, eu acho só interessante fazer aí um resgate dessa colocação dessa primeira epístola de Pedro, né, falando que a caridade cobre a multidão dos pecados, porque a gente pode pensar, inclusive, né, nas próprias figuras importantes do cristianismo, né, que antes de se declararem, né, cristãs ou conhecerem mais a fundo a figura de Jesus, tinham vidas mundanas, aí, entre aspas, né, com seus pecados e tal, enfim, né, dentro do que era, pode ser essa concepção de pecado. E a partir do momento que descobrem, né, um motivo, né, de mudança, fazem uma transformação radical na vida, né? E eu acho que isso tem um caráter assim de trazer para nós, seres humanos comuns, uma esperança redobrada, né? De que no momento em que a gente decide mudar, no momento em que a gente opta por uma nova postura na vida, por renovação de valores, conceitos, a gente consegue sobrepor, né, algumas questões anteriores, né, seja do nosso passado recente ou de outras encarnações. Então, essa questão da prática da caridade, da ampliação da nossa visão do que seja o amor nas relações cotidianas, não tem prazo, né? Você pode começar, você pode mudar em qualquer momento, e com essa, inclusive com essa segurança, né, de que a mudança de comportamento é capaz de cobrir a multidão dos pecados, né, das questões, dos erros cometidos anteriormente. Isso. E aí eu acho que na sequência, né, essa proposição, né, de olhar para a frase de Paulo na sequência disso é extremamente importante, né? É uma frase poética, mas que é muito, se nós tentarmos transportá-la para o nosso cotidiano, ela tem um sentido prático muito grande, né? De que adianta saber todas as coisas, falar de forma eloquente, se os atos não correspondem a esse conhecimento, né? Da mesma forma, quantos religiosos, depois, de repente, nós descobrimos em pecados, né? Ou cometendo sistematicamente atos que são totalmente contrários ao que prega. Então, ele fala que, mesmo que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tiver a caridade, se não tiver uma prática condizente com a palavra, é como um sino que soa e só. Né? Claro que alguns desses, se a gente for pensar, por exemplo, em personalidades, através de uma palavra eloquente, é possível sugerir a alguém, estimular uma mudança de comportamento.
mas quantas vezes o olhar para a realidade da figura, né, do ser humano acaba comprometendo a palavra, né, comprometendo aquilo que foi dito. Então ele fala, se isso não tiver realmente um lugar importante no nosso coração, no nosso sentimento, a prática da caridade não estiver associada às nossas palavras, é só um som, né? São só palavras. Isso. O Sérgio, e continua ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Como é que você contextualiza isso, Sérgio? Como é que a gente entende isso? Paulo aqui, ele deixa bem clara a importância da caridade, né? Como você falou quando citou a tradução do Huberto Roden, né, sobre a carta de Pedro, né, que a caridade cobre a multidão dos pecados. Simboliza o quê? Cobrir a multidão dos pecados. É a salvação a que Kardec se referiu, né? E Paulo, ele era poliglota, né? Segundo a história conta, ele falava várias línguas. E ele destaca que de nada adianta falar todas essas línguas, nem ter todo esse conhecimento, porque ele era de uma família rica, né, de Tarso, e estudou, tinha cultura. De nada adianta isso, falar todas as línguas, ter muita cultura, se não praticar a caridade. De nada adianta se for pobre de ações, né? Se não tiver a virtude da caridade. Será como uma árvore que não produz frutos, né? Então, ele destaca aqui nessa segunda parte, que você se referiu agora, o dom da profecia. O que é o dom da profecia? Como se referia antigamente, o dom da profecia era a mediunidade, né? É isso Eram aí. os médios, né? Então, Isso de mesmo. nada aqui é um recado para os espíritas, né? Os médios em particular. E também não adianta também ser um grande médium, né? Ter acesso aos espíritos elevados, produzir boas comunicações, se não praticar a caridade. Porque isso também é recorrente no meio espírita. Alguns médiuns, eles se elevam além da conta, né? Eles acham que, como pela faculdade mediúnica que eles são portadores, pelas comunicações que eles servem de intermediário, que isso aí resolve o problema deles, que eles já estão com aquela vaga que você se referiu aí, em nosso lar, garantida. Não tem direito nem a terreno mais, já é uma casa mesmo, né? Não interessa dar trabalho de construir a casa, né? Quando não é isso, né? Paulo deixa aqui muito claro. Tudo isso são instrumentos que nos dão a oportunidade do crescimento, do progresso, de alcançar a perfeição, mas que não bastam por si mesmo. O que vai nos fazer alcançar a perfeição, como nós vimos lá atrás, na questão do Livro dos Espíritos, é a virtude mais sublime, que é a prática da caridade. Se não se dedicar a essa prática, de nada adianta, nem mesmo a fé, como Paulo aqui deixa claro também, se refere, né? Nem mesmo a fé, nem mesmo se você transportar a montanha, você vai alcançar esse patamar, essa excelência que é a perfeição. Fernanda, e ele diz também, e quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Como é que nós contextualizamos? Como é que a gente vê isso, Fernanda? Eu acho que isso nos remete, né, ao início lá da conversa, né, falando que caridade não é só a doação
de bens materiais, por exemplo, não é só esmola, né? Essa era a colocação de Kardec ali. Então, matar a fome, né? Resolver uma necessidade material de alguém é importante. Mas dentro dessa perspectiva que nós estamos falando aqui de a caridade como uma ação que cobre a multidão dos pecados, a caridade que nos conduz à salvação, ou seja, ao nosso aprimoramento moral, a doação dos bens materiais, como ele coloca aqui, se tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, de nada serviria sem a caridade. Então, a caridade, novamente, é muito mais do que a doação de bens materiais, né? É muito mais do que, como ele fala aqui, de imolar-se, né? Ele fala aqui, se entregar o meu corpo para ser queimado. Então, a gente pode pensar, né, nas questões relacionadas a infligir dores ou dificuldades, restrições ao corpo, né? Não precisa tudo isso, né? Não precisa passar fome, não precisa se imolar, se cortar, nada disso. Trabalha, né? Trabalha para o outro, trabalha desinteressadamente, considerando, inclusive, o quanto é um trabalho sutil, né? O trabalho, às vezes, da caridade é ouvir. O trabalho da caridade é estar disponível por um tempo, né, para o outro, é estar atento no cotidiano, né, para um olhar mais apurado para a pessoa que está à nossa volta, reconhecendo, né, aquela presença, reconhecendo talvez as dificuldades, né, no olhar até, sem até que a pessoa às vezes fale, né, mas se mostrar disponível. Então, a caridade é uma ação cotidiana, é uma ação sutil, né? Não precisa de fogos de artifício, pode ser bem discreta, calada, mas nós podemos dar muitas coisas materiais, mas é preciso dar também de nós mesmos, né? E é isso que ele fala aqui. Se nada serviria doar todos os bens, inclusive o corpo, para ser queimado, se esse olhar mais amoroso para o outro, para essas necessidades, essa prática, essa atitude desinteressada não fizer parte do cotidiano. O Sérgio, e ele continua dizendo: a caridade é paciente, é branda, é benfazeja e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com as injustiças. Isso eu acho muito interessante. Mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Como é que a gente traduz isso para entendimento da gente, Sérgio? Eu já me resumiria isso aí uma só frase: é ter o coração puro, né, para praticar a caridade. Você tem que ter o coração puro, tem que sair de você aquela prática com toda a sinceridade, com todo o amor, com toda a pureza, sem nenhuma dessas condições aqui de empecilho, né, que ele mostra aqui na mensagem dele. Então, é preciso, antes de tudo, você limpar o seu coração para praticar a caridade, para que aquele gesto que saia de você vá impregnado de boas vibrações, vá impregnado de um conteúdo que vai fazer o próximo a quem nós dedicamos essa prática, esse nosso ato, se sentir bem, se sentir reconfortado, se sentir fortalecido. Senão, de nada adianta. Se você praticar o ato, mas esse ato tiver invadido de impurezas, né, de má vontade, de egoísmo, de desejo de se mostrar, de aparecer, não será a verdadeira caridade, como entendia Paulo e como Jesus deixou claro na resposta
como os espíritos deixaram claro que Jesus entendia na resposta à questão 893 do Livro dos Espíritos. É. E, Fernanda, ele afinal diz o seguinte: agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Quer dizer, Paulo colocando que entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a excelência está com a caridade, né? Muito interessante, né, Fernanda? Agora, Fernanda, você não acha que, por exemplo, para que nos mobilizemos, o que talvez nos mobilize mais para prestar essa caridade genuína, será aquela questão da empatia, a gente se colocar no lugar do outro, porque quando a gente vê alguém sofrendo e a gente se coloca no lugar dele, acho que a gente fica mais passível de ser sensível a essa caridade. Você não acha isso ou não? Acho que talvez seja um dos primeiros pontos de partida, né? É, Conseguir se sensibilizar com a situação vivida, né? E tentar amenizar o sofrimento do outro. Eu até citei uma história, né, da moça que diz que lê os livros espíritas e tal, e aí, em um outro momento dessa história, quando ela conta, ela fala que passou por várias religiões, e no momento de muita dificuldade, ela retorna a um templo espiritualista e as pessoas falam para ela que aquela situação difícil tinha relação com o passado, era causa e efeito, e que ela precisava orar. E aí ela fala, eu não precisava, naquele momento eu não queria orar, eu queria alguém que me ajudasse a resolver aquela situação. E aí era uma situação urgente que precisava de uma ação. E eu fui ali pedir uma ajuda para aquela situação se resolver. E no entendimento daquelas pessoas, o que ela precisava naquele momento talvez fosse sofrer, né? E aí ela recorre a uma outra denominação religiosa em que a pessoa fala, o que você precisa? Eu vou te ajudar agora para resolver isso. Ela falou, mas então eu vou lhe pagar. Não, essa é uma doação que eu estou lhe fazendo por todo o seu esforço, enfim. E conta lá uma história. Mas, assim, eu acho que é um exemplo de como é importante se colocar no lugar do outro, né? Até porque, senão, a gente fica prescrevendo coisas, comportamentos, e quando, na verdade, o que, às vezes, a pessoa precisa é de um acolhimento, né? E isso, não de uma explicação sobrenatural sobre por que aquilo está acontecendo, né? isso, Depende da situação, né? Uma situação você precisa só ouvir, ou em outra situação talvez necessite de uma ação concreta, mas eu acho que tudo isso é empatia, sim, né? Para perceber qual é a necessidade real daquele momento e efetivamente auxiliar, né? Não transferir culpa para a pessoa, né? Não ficar imóvel diante de uma necessidade específica de atuação. Claro que a gente não pode passar pelos problemas de ninguém, né? Assim, tomar para cada um de nós o problema, mas ter essa noção do que efetivamente é possível para aliviar, né, o fardo daquele companheiro que está ao nosso lado é importante, né? Sem que isso nos mortifique também, sem que isso nos isso. violente, né? Claro. Mas fazer o possível para ajudar. Eu acho que empatia é essencial. E o tempo está findando, e eu vou findar com uma frase de Paulo, o apóstolo, que foi recebida em Paris em 1860, uma mensagem que tem uma frase espetacular. Benditos de meu Pai, reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Quer dizer, bonito, né? Quer dizer, os benditos do Pai são reconhecidos entre nós pelo perfume de caridade que exalam, né,
em torno de si. Que coisa boa, né? A gente conheceu já um Chico Xavier que tinha um amor espetacular. Às vezes que eu estive na presença dele, as vibrações do mundo espiritual que o envolvia, pelo que ele era, afinal de contas, né? É uma coisa espetacular. É justamente isso, pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. E, Fernanda, as suas despedidas. E se você tiver alguma última mensagem que possa nos ajudar, tudo bem. Então, o tempo passou rapidinho. Queria Quando é bom, agradecer. quando é bom, quando o assunto se desenvolve, o tempo passa rápido. Ele demora a passar é quando a coisa fica emperrada. Aí não passa, mas quando é bom, passa rápido. É. Então, obrigado por caminharmos juntos e que nós possamos estar caminhando numa outra oportunidade. Sérgio Rodrigues, Jaime, só agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês, com nossos amigos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Agradecer a Fernanda, a você, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. isso aí. E eu agradeço muito a vocês dois, Maria Fernanda e Sérgio Rodrigues, pela companhia nessa caminhada. Esses dois companheiros do Redenção que tanto colaboram, né, para o progresso dos companheiros da nossa casa espírita. E, meus irmãos, lembrando novamente a frase de Paulo, que foi recebida em Paris em 1860, quando ele fala nos benditos de meu Pai, reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Meus amigos, assim nós encerramos essa caminhada, desejando a todos vocês muita paz no coração, muita esperança e que Jesus possa nos ajudar a entender dia por dia a necessidade de fazer o bem, de expressar o amor através de atitudes, de atos, de pensamentos e de sentimentos. Até breve.